Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos lares e em nossos corações. É uma grande alegria estar aqui hoje, reunidos por meio dessas telas, superando as distâncias físicas, para juntos refletirmos sobre as luzes do Evangelho e da doutrina espírita. Hoje somos convidados a refletir sobre o capítulo 62 do livro Sol nas Almas, intitulado Sacrifícios Voluntários. Esse tema encontra relação direta com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26, Provas voluntárias e verdadeiro silício. Convido a todos a fazer agora uma prece para harmonizar os nossos ambientes. Vamos respirar profundamente, nos conectar com a espiritualidade superior. Querido amigo Jesus, vós que sois luz, vós que estáis sempre conosco, nós vos agradecemos pelo auxílio, pela bondade, pelo amor. Agradecemos por estar conosco em todas as provas de nossa vida. Agradecemos, Jesus, as tuas orientações. Agradecemos, Jesus, ser o Evangelho vivo, ser o nosso guia de amor e de verdade. Que possamos seguir os teus passos, seguir as tuas orientações e realizar as provas, Senhor, de maneira amorosa, de maneira bondosa, gentil, sem reclamações, sem lamentações, Senhor. Graças a Deus. E assim, com essa prece, vamos iniciar a nossa reflexão de hoje. Para a gente conversar sobre provas voluntárias, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Historicamente, a humanidade acreditava, e acreditou por muitos séculos, que para a gente agradar a Deus, para a gente purificar a nossa alma, nós teríamos que fazer um sacrifício voluntário, que era impor sofrimentos ao nosso próprio corpo físico. Acreditava-se na figura do silício, aqueles cintos que tinham farpas, cintos grossos com farpas, chibatas, que as pessoas usavam para machucar o próprio corpo, aqueles jejuns absolutos, o isolamento, como se Deus, nosso Pai bondoso e amoroso, fosse sentir prazer na dor de nós, seus filhos. Imagina, se um pai amoroso e bondoso ia sentir prazer com as dores dos seus filhos. Não, né? Vem a doutrina para romper com essa ilusão do sacrifício do corpo físico para iluminar essa ilusão do maltrato ao corpo físico como purificação da alma, como algo que fosse agradar a Deus. No Livro dos Espíritos, Kardec, quando ele está questionando sobre a lei de conservação, existe lá um questionamento sobre se o homem tem que prover as necessidades do seu corpo. E a espiritualidade ela é muito clara em relação à questão da lei de conservação. Sim, nós devemos prover as necessidades do nosso corpo, necessidade de descanso, necessidade de alimentação, necessidade do cuidado. Sim, mas por quê? Os espíritos nos esclarecem. Porque se você não tiver com o seu corpo saudável, se você não tiver com o seu corpo forte, se você não estiver
com bem-estar do seu corpo físico saudável, é muito difícil você realizar o trabalho em prol do outro. Então, e nós temos esse desejo de bem-estar, nós buscamos essa felicidade, nós queremos ter um corpo saudável, a gente tem essa busca, né? Está certo, nós devemos procurar esse cuidado com o nosso corpo, devemos cuidar de nós. O que nós precisamos fazer, justamente por esse cuidado com o nosso corpo físico, para atender essa lei de conservação, é evitar o abuso. Evitar o abuso de forma que a gente não diminua as nossas forças físicas. Então a gente precisa evitar o abuso, mas não macerar, não machucar o nosso corpo físico, não impor a nós uma dor física. Não. Torturar o corpo físico não é um caminho de elevação. Eu não vou me elevar, minha alma não vai ser purificada se eu machucar o meu corpo físico, né? E aí se você fala assim, puxa, eu não vou machucar meu corpo físico, mas está falando de sacrifício voluntário, fala de silício no Evangelho, né? E o Espírito, um Espírito protetor no Evangelho, ele nos adverte com imensa sabedoria. Amai, pois, vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, que é instrumento daquela. O nosso corpo é instrumento da nossa alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Sim, isso está lá no capítulo 7, que fala sobre sedes perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Nós temos que cuidar da saúde do nosso corpo. Nosso corpo é um instrumento do nosso espírito aqui no nosso planeta. Nós encarnamos para poder resgatar dívidas de vidas anteriores, né, de nossas reencarnações anteriores. Nós encarnamos para nos desenvolver intelectualmente e moralmente. E nós também estamos aqui reencarnados a partir do nosso desenvolvimento, do nosso aprimoramento moral. Nós também temos como uma missão o desenvolvimento, o progresso da nossa sociedade aqui na Terra. Então, se a gente castiga o nosso corpo físico, se a gente submete ele a torturas, se a gente submete ele a jejuns intensos, nós estamos danificando esse instrumento que Deus nos permitiu ter para desenvolver as nossas atividades, cumprir as nossas missões aqui na Terra. Ah, mas todo mundo tem missão aqui na Terra? Olha, eu acredito que sim. Principalmente quem são os pais e mães, a primeira missão é o filho, né? A gente tem a missão conosco mesmo e os nossos filhos. Então sim, mas nós também temos questões, provas e expiações que a gente passa aqui na Terra para poder nos melhorar. Ah, mas se a gente passa por prova e expiação, não posso machucar meu corpo? Não. O que a gente tem que fazer? Porque, assim, a gente vai castigar esse instrumento, esse corpo físico que nos foi concedido para maltratar esse corpo físico por conta de faltas que a gente cometeu por conta de nossas decisões? Sim, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, quando a gente faz alguma coisa que contraria a lei do amor, que contraria a lei do amor ao próximo, nós fazemos isso por conta de nossas próprias decisões. A gente decide como agir, a gente decide o que fazer, a gente decide como a gente vai pensar. Então, a gente responde por isso. A gente responde por nossas decisões. Essas decisões são voluntárias, essas decisões são o nosso livre-arbítrio. Nós podemos decidir e nós vamos responder por isso. Mas não é justo que o nosso corpo sofra. Nós temos que cuidar desse instrumento que nos foi concedido.
Ah, mas então fala lá de sacrifício voluntário e o silício verdadeiro. E tem algum mérito? Então, e como seriam esses sacrifícios voluntários, né? Sim, tem mérito. E nós fazemos sacrifícios voluntários que tem muito mérito. Né? Mas esse sacrifício voluntário, ele vai depender muito da nossa intenção. Qual é o objetivo desse meu sacrifício? Esse objetivo desse sacrifício é somente elevar a minha alma, purificar a minha alma, que no caso seria, né, essa tortura ao próprio corpo, ou o sacrifício voluntário estaria relacionado ao bem, a fazer o bem ao nosso próximo? Qual seria o objetivo desse sacrifício? Eu vou estar fazendo um jejum extremo porque eu quero chamar a atenção de alguém, porque eu quero ser visto, porque eu quero que tenham pena de mim, ou de alguma forma eu estou fazendo algum jejum para poder alimentar o meu irmão? Né? Qual é o objetivo desse meu sacrifício voluntário? Eu estou ficando sem dormir, né? Sem o meu descanso habitual, porque eu estou cuidando de um doente, porque eu estou dando assistência a uma criança que necessita daquela assistência na madrugada, né? Qual é o objetivo do meu sacrifício? Eu estou auxiliando o próximo? Sim, meus irmãos, isso é muito meritório. Nós deixarmos o descanso para auxiliar o próximo, ficarmos por vezes sem nos alimentar por um período para auxiliar o próximo, é muito meritório. Sim. Lá no Livro dos Espíritos, questão 720, está dito que o sacrifício abençoado é aquele feito em prol do próximo. Fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Mais mérito tereis. Eu lembrei aqui agora do óbolo da viúva, que está no Evangelho. Jesus estava no templo e observou aquela viúva que pouco tinha, aquela viúva que era uma pessoa singela, o pouco do que ela tinha, ela entregou para doação no templo. É um sacrifício voluntário, aquelas 2 moedinhas iam faltar para ela. Foi assim que Jesus nos ensina que quando a gente vai fazer a nossa caridade, a nossa doação, tem que realmente ser de coração, porque ela não deu simplesmente para se mostrar, olha, eu estou dando. Não, ela deu do que ia faltar para ela, né? Toda caridade, ela é válida, toda caridade é válida, mas ela é mais meritória ainda quando é uma caridade que sai do nosso coração, é uma doação, é um sacrifício que a gente está fazendo em prol do nosso próximo. A espiritualidade maior nos responde, né, de forma inesquecível, né? Quando tem a pergunta sobre a gente flagelar o nosso próprio corpo, se a gente deve mortificar o nosso próprio corpo. E a espiritualidade nos responde: fustigai, quer dizer disciplinar e corrigir. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai, quer dizer, controlai, domai, freai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infringindo-vos rigores, seriam no corpo, né, que já não são deste século. Então hoje nós já temos um discernimento, a gente já tem consciência que a gente precisa sim sacrificar, né? E o verdadeiro silício é aquele silício, aquela dor que vem da gente tratar dos nossos vícios, né? Vamos controlar o nosso orgulho, vamos trabalhar essa questão do egoísmo. Nós ainda não somos perfeitos,
Por isso no Evangelho tem um capítulo, né? Sede perfeitos. Nós ainda não somos espíritos impuros. Mas essa busca pela transformação, quando a gente busca pela transformação do nosso espírito, né? Essa busca pela transformação faz com que a gente inicie. A transformação, ela deve ser, pode ser lenta ou não, depende do espírito, né? Mas essa transformação, ela precisa ser constante. E para a gente ter essa transformação constante do nosso espírito, nós precisamos nos conhecer, nos analisar, passar. É justamente o que fala sobre a reforma íntima. Nós precisamos fazer uma reforma íntima, mas do quê? Reforma íntima relacionada aos nossos vícios. E essa reforma atinge, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Eu acredito que hoje muitos de nós já conseguem frear o comportamento, né? Eu posso até querer fazer algo contra meu irmão, mas eu consigo me segurar. Mas e o pensamento, como é que está, meus irmãos? Controlar os nossos pensamentos, se possível, controlar os nossos sentimentos, é a disciplina. Disciplina. Vamos disciplinar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, né? Emmanuel já falou para o Chico, né? O que era mais importante no trabalho que ele ia desenvolver? Disciplina, disciplina e disciplina. Disciplinar nossas atitudes, comportamentos, disciplinar os nossos pensamentos, disciplinar nossos sentimentos, né? Nos disciplinar nessa reforma íntima, nessa nossa transformação. Não desistamos, vamos ser resilientes. Todos nós vamos passar por dificuldades, por muitas provas. E como que eu vou passar por essas provas? Vou passar por essas provas lamentando, reclamando? É uma coisa para a gente refletir. Como eu vou passar? Não é? Não sou eu quem vou dizer, você vai passar lamentando, você vai passar reclamando ou você vai passar agradecendo as provas que a gente tem pelo caminho. Lembrei de uma história de Chico, que diz que ele estava andando pelo caminho, em direção ao trabalho, ele tropeçou, caiu, machucou o joelho. E Emmanuel virou para Chico e falou assim: agradece, Chico. Chico olhou para mim: agradecer? Agradece, Chico. Mas eu me machuquei. Agradece, Chico. E Chico agradeceu por ter caído, machucado o joelho. Agradeceu por aquela pequena prova. Depois, mais tarde, ele questionou: mas por quê? Chico, se você passa por uma prova, eu tô resumindo, né, a história, mas quando você passa por uma prova que você se machuca, se você reclamar, você muda a sua energia. Então não reclama, vamos agradecer as provas da vida. É difícil? É difícil. Chico era abençoado porque tinha o Emmanuel ali, né? Agradece, Chico. Mas esse agradece, Chico, Emmanuel também falou para nós. Quando a gente passar por uma prova difícil, agradece o aprendizado, né? Agradece, não muda a tua energia, não muda a tua vibração. E a gente tem muitas provas ainda pela frente, todos nós temos muitas provas ainda pela frente, né? E esse é o sacrifício voluntário, né, que o Emmanuel nos convoca a vivenciar. Meus irmãos, que possamos hoje abraçar as nossas dificuldades, os desafios diários, as nossas provas diárias com coragem e agradecimento. Vamos estar atentos aos ensinamentos do Cristo, às orientações dos Espíritos que chegam aos nossos corações. É um chamado para o nosso serviço ativo, é um chamado para a disciplina dos nossos sentimentos e das nossas ações. Como nos inspira, né, o Espírito de Emmanuel, sejam voluntários, assuma a iniciativa própria, apresente-se em alguma frente de atividade renovadora e sirva sem descansar. Ofereça
o seu sacrifício de forma voluntária. Seja voluntária. Seja voluntário na limpeza do seu lar, seja física ou espiritual. Seja voluntário no culto do Evangelho. Não espere pelos outros. Seja voluntário na paciência com aquele familiar mais difícil. Seja voluntário no perdão das pequenas ofensas diárias. Seja voluntário na educação amorosa dos seus filhos e filhas, respeitando a diversidade, acolhendo com amor a todos. Que o nosso sacrifício não seja uma dor inútil do nosso corpo físico, mas que seja aquele trabalho verdadeiro, aquele trabalho de alma, de amor. Que a nossa mortificação seja silenciar diante da ofensa, orar diante dos desafios e perdoar os nossos agressores. Que o sol nas almas, que é a doutrina espírita, dissipe as sombras do nosso egoísmo, para que, vivenciando o verdadeiro sacrifício, seja do amor e da caridade, possamos herdar as alegrias prometidas pelo Cristo, porque Cristo nos prometeu. Cristo nos disse: meu reino não é deste mundo. Cristo nos disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Seremos abençoados por ser humildes, seremos abençoados por perdoar, seremos abençoados por cuidar do nosso irmão. Bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes daqueles, né? E a nossa felicidade não é aqui nesse mundo físico, nossa felicidade é no mundo espiritual, nós somos eternos. Desejo a todos vocês muita paz, que o Cristo esteja sempre, sempre, sempre guiando os seus passos e nos carregando no colo diante das dificuldades mais duras da vida. Que a paz e a luz divina estejam com todos nós, hoje e sempre. Vamos fazer a nossa prece final. Querido amigo Jesus, querido amigo e mestre de todas as horas, agradecemos, Senhor. Agradecemos todos os aprendizados que temos nesta vida. Que possamos, Senhor, ter a inteligência, a consciência de agradecer. Porque as provas do caminho nos elevam a partir do momento que aprendemos com elas. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.